Boa noite a todos, que todos possam se sentir bem e em paz. Por aqueles que vieram pela primeira vez, que sejam todos bem-vindos. Vamos aos avisos. Na próxima quinta-feira, dia 20, teremos convidado especial, através da presença do Otávio Tobias Soares Mandrá, que fará a palestra com o tema Movimento de Amor. E na mesma quinta, teremos também a venda de doces com arrecadação em prol desta casa de oração. O pagamento poderá ser feito em dinheiro, em espécie de Pix. E vai ser vendido na frente do centro também, né? Então vamos, nesse momento, fechar os nossos olhos materiais, tranquilizar as nossas emoções, livrar de todo o pensamento negativo que tivemos durante o dia, de tudo que nos perturbou durante o dia. Vamos acomodar serenamente na cadeira, relaxar o nosso corpo físico, mental e espiritual. Elevemos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre Divino, e a espiritualidade maior que coordena os trabalhos dessa noite. Pedir a Deus que abençoe a todos que estão nessa casa de oração, dando paz, tranquilidade e serenidade. E todos os lares aqui representados também possa ser abençoado por Deus. Pedir também a Deus que abençoe o nosso planeta Terra, a nossa cidade que habitamos e todos os seus moradores. Que Jesus possa abençoar a todos e que ao retornar em seus lares após a palestra, que todos possam estar equilibrados emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. E que Jesus abençoe a todos. Que assim seja, graças a Deus. A palestra de hoje é com a Marinês Martins Leone. O tema misericórdia, que ela possa ser intuída da melhor forma possível e que ela fique à vontade para a sua exposição da noite. Que assim seja, graças a Deus. Marinês. Boa noite a todos, que todos sejam muito bem-vindos. Sempre é muito bom estar aqui todas as quintas, né? Bom, antes da gente iniciar, vamos iniciar com uma frase de Gandhi. Gandhi disse: se perdesse todos os livros sacros da humanidade e só salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Essa é a receita perfeita. Em outra ocasião, né, que nós fizemos a reflexão, nós dizíamos isso. Nós sempre estamos procurando a receita perfeita para o nosso dia a dia, para as nossas aflições, para os nossos problemas. E nós temos essa receita lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E essa é a receita perfeita, o Sermão da Montanha. Mas nós que são as bem-aventuranças. E nós, então, vamos refletir sobre uma bem-aventurança, que é: bem-aventurado os misericordiosos, que obterão a misericórdia.
Essa bem-aventurança é a quinta que Jesus discursou no Sermão do Monte ou da Montanha. Vamos conversar um pouquinho sobre ela. Mas o que quer dizer bem-aventurados? Bem-aventurados quer dizer felizes. Então, se estamos falando que é uma receita para felicidade, a bem-aventurança já está dizendo que é felizes. Mas, certa vez, ouvindo uma palestra do Haroldo Dutra, ele comenta sobre as bem-aventuranças. E ele faz um comentário que ele diz que, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec ele inverte a sequência, que a bem-aventuranças primeira seria pobres de espírito, e a segunda seria o dos aflitos. Eu, naquele momento, chamou-me a atenção, porque eu nunca tinha me atentado ao fato de que tinha havido essa inversão. Por que será que Kardec, inverteu? E o que Jesus queria nos ensinar, ele queria nos encaminhar, nos orientar sobre essa bem-aventurança. Bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. Obviamente, ele queria falar sobre os sofrimentos, sobre as dores. E o que nós mais temos, é óbvio, todos nós sabemos, nós estamos num planeta de provas e expiações. E se nós estamos passando por provas, consequentemente, nós estamos passando por dores, por sofrimentos. Mas por que nós sofremos? Nós sabemos que nós não fizemos nada de bom no passado. E, às vezes, ainda escorregamos no presente. Então, nós temos que resgatar. E, consequentemente, nós temos algumas dores. E elas são decorrentes de nossas paixões. E aí, lá no Livro dos Espíritos, Kardec, na questão 907, ele questiona a espiritualidade sobre as paixões. E o que os espíritos respondem? A origem das paixões foi para o bem, que impulsiona na realização de grandes coisas, mas o abuso é a causa do mal. Então, é interessante, quando a gente pensa em paixão, a gente pensa que é uma coisa avassaladora, né? E nem sempre é muito bom. E, na verdade, é bom, desde que nós não passamos do limite, não abusamos, né? E a felicidade também está na origem. E a origem nada mais é do que a nossa criação. E se a paixão e a felicidade está na nossa origem, só falta a gente se abrir para isso. Mas nós escolhemos outro caminho, o caminho do abuso, né? Dos ciúmes, da ganância, da raiva, do orgulho, da vaidade, da ambição. E as consequências são dolorosas, evidentemente. E nós, o que nós precisamos fazer? Quando nós estamos passando por esse período, nós temos que ir em busca de ajuda, de apoio. Porque, às vezes, nós chegamos num nível de sofrimento e de dores, não só nossa, mas das pessoas que nós amamos, que nós ficamos, assim, transtornados. E aí o que acontece? Nós somatizamos enfermidades. E em casos mais extremos, alguns de nós procuram tirar a própria vida.
Mas a bondade e a justiça divina, ela é infinita. E ela nos dá uma oportunidade para que nós resgatemos a cada passo o que nós fizemos no passado, que é a reencarnação. E Deus é tão bom conosco que nos dá o esquecimento e, consequentemente, conseguimos ter uma nova vida. Vai ser uma vida dolorosa, com muitos problemas, com muitas dificuldades? Vai. É difícil dizer isso, mas todos nós sabemos disso, é uma realidade. Por quê? Porque é a lei da causa e efeito. O que nós fazemos, nós temos que resgatar. Todo mundo que deve tem que pagar. Mas o pagar não é no sentido de castigo, de punição. Não, mas sim de aprendizado, de evolução. Bom, se nós não estamos entendendo, ou não estamos aceitando, ou não estamos suportando esses momentos dolorosos, nós pedimos a misericórdia de Deus, né? Nós pedimos que Deus nos conceda a misericórdia. E muitas vezes eles nos concedem, que nós vemos pessoas recuperarem tanto de corpo quanto de espírito, mas outras não. Por quê? Jesus, no seu tempo, ele curou muitas pessoas, ele curou muitos, mas muitos também não foram curados. Porque quando essas pessoas chegavam até ele via que aquela pessoa não podia ser curada. Ela deveria ficar na terra com os seus sofrimentos, ou às vezes com as suas deficiências, porque ela tinha resgate e aprendizado a passar. Tá? E por essas aflições e aprendizado, Jesus prometeu o Consolador. E o que ele disse? Se me amais, guardai meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele nos enviará outro Consolador, a fim que fique eternamente conosco. Percebam que ele disse outro Consolador. Por quê? Porque naquele tempo ele era o Consolador. Tanto ele quanto os seus ensinamentos que perduram até hoje. Mas, 1800 anos depois, surge o Espiritismo, a luz da humanidade, a codificação das obras básicas por Kardec, ou seja, o Consolador que Jesus prometeu. E aí, vamos ver o que o Evangelho segundo o Espiritismo fala sobre o Consolador, que é o Espiritismo. O Espiritismo vem abrir os olhos e ouvidos. Portanto, fala sem figuras nem alegorias. O que Jesus antigamente falava, né? Por parábolas. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios, que ainda nós temos. Nós temos ainda muitas questões que a gente quer que seja respondida, mas tudo a seu tempo, né? Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra, que somos nós, é lógico, e a todos que sofrem, atribuindo causa justa e um fim útil a todas as dores. Enfim, o
O Espiritismo nos dá a fé inabalável. Ele nos faz acreditar no futuro. Nós temos esperança. Ele vem nos dizer o que nós viemos fazer, por que estamos aqui e de onde a gente vem. E também nos diz quais são as leis de Deus, os princípios, e nos dá essa fé ao futuro. Bom, aí a gente fica pensando, refletindo, que Kardec inverteu e colocou em seguida, em sequência, o Cristo Consolador. Então, bem-aventurados aflitos, em seguida o Cristo Consolador, para que a gente pudesse entender todas as nossas aflições. Bom, percebam, observam que durante todo esse discurso, que aqui a gente falou muito superficialmente da primeira bem-aventurança, Jesus e o Pai teve misericórdia por nós. Assim como nos ensinou que as aflições do outro, nós também temos que ter essa misericórdia. Bom, vamos à segunda bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois dele é o reino dos céus. Por que nós estamos observando essas bem-aventuranças antes da quinta, dos misericordiosos? Porque para nós entendermos o que é misericórdia, nós temos que entender as 4 primeiras. Nós temos que passar por elas, né? E agora, o que quer dizer pobres de espírito? É aquela pessoa que é humilde, mas não humilde no sentido de pobreza, de falta das coisas. Não, é humilde de espírito. É, como diz Emmanuel, que nós devemos empobrecer o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa ambição. E ele diz, Jesus, quando falou pobre de espíritos, não menosprezava a inteligência ou o estudo. Honrava a humildade, a disciplina e a tolerância. Louvava um coração simples e sincero, e os que não julgava acima dos outros, e os que estavam a serviço do próximo. Quando eu estava refletindo sobre isso que Emmanuel diz, me veio a figura de Francisco de Assis, né? Só que ele também se despojou dos bens materiais. Mas aqui Jesus, é claro que hoje nós não temos, aquele que tiver condição, eu acho que nós não temos elevação, evolução suficiente para suportar isso. Bem-aventurado quem consegue. Mas nós temos o necessário. Não precisamos ter muito mais que isso. Mas nós temos a nossa ambição. Às vezes, a ambição também é um bem, né? Faz a gente ambicionar, estudar mais, conhecer mais, a ponto que Jesus, em pobres de espírito, não menosprezava a inteligência, muito pelo contrário, e menos ainda o estudo. Bom, e a terceira bem-aventurança? Bem-aventurados os que têm coração puro, porque verão a Deus. Jesus, nessa bem-aventurança, ele traz a criança como exemplo. Por quê? Porque a criança, mesmo sendo um espírito antigo, ele
esqueceu o seu passado, suas vidas passadas está no esquecimento. Então ele tem a ingenuidade, as crianças têm a ingenuidade e ela está aberta ao amor e ao aprendizado. Então, por isso Jesus toma como emblema as crianças. E esse coração, esse órgão, que é o símbolo do amor, né? Nós, há muitos séculos, já tomamos o coração como símbolo do amor. Mas ele também é a porta-voz dos nossos sentimentos e das nossas emoções. E nós expressamos isso quando nós dizemos: nossa, que coração duro, que coração bom, que coração aberto, que coração fechado. Ai, tem um coração cheio de amor e de bondade. Nós usamos essas expressões. Então, puro de coração é a limpeza que nós fazemos, mas não só de organismo, é lógico, mas a pureza de sentimentos, né? E por que verão a Deus? Porque a partir do momento que nós nos depuramos das nossas imperfeições, nós ficamos iluminados. Mas todos nós temos nossa própria luz. Nós também, muitas vezes, não deixamos que ela brilhe, né? Nós nos escondemos. Bom, Jesus dá um exemplo naquela passagem, quando os fariseus questionou a Jesus por que os seus discípulos não lavavam as mãos nas refeições. Não é uma pureza total, mas Jesus serve como exemplo, acredito. Mas Jesus disse que não é o que entra pela boca que macula o homem, mas sim o que sai da boca do homem que macula o homem. E é daí, do coração, que saem as más dos pensamentos, que saem as más ações, né? E é aí que também surgem os escândalos. E Jesus disse aos discípulos, reservado, o seguinte: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham os escândalos, mas ai daquele homem por quem vêm os escândalos. Vejam bem, os escândalos, hoje, atualmente, com a internet, nós conseguimos saber imediatamente das coisas que acontecem. E muitas delas nós ficamos indignados. E aí a gente observe, reflita, que não é só a ação do escândalo que é prejudicial, que é o mal, mas a repercussão dele. Como que atinge a todos isso? Porque nós temos uma forte tendência negativa, né? E aí eu trouxe uma orientação de Emmanuel, que está na questão 307 do livro O Consolador. Num plano de vida onde quase todos se encontram pelo escândalo que praticaram num pretérito, aqui os escândalos que nós cometemos no passado. Hoje nós indignamos com alguns escândalos que nós assistimos, mas nós também fomos agentes de escândalos. Vocês tiram pelas críticas negativas, né? Como que elas voam e quanto mal fazem. É justo que o mesmo escândalo seja necessário como elemento de expiações e provas,
ou o aprendizado, porque os homens falta ainda aquele amor que cobre a multidão de pecados. É esse exercício que nós temos que fazer, o exercício do amor, e principalmente, o amor é sobre tudo, mas também da misericórdia. Bom, a quarta bem-aventurança é: bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, porque possuirão a terra e serão chamados filhos de Deus. Aqui, na verdade, são duas, né? Mas ser brando ou manso, alguns falam manso, e pacífico, não é a gente ficar, como que eu vou dizer, sem reclamar de nada, sem protestar, sem modificar alguma coisa. Não, é você ser ativo, mas dentro da doçura, da compaixão, da tolerância, da paciência. Aí nós vamos observando o nosso dia a dia. Qual é o sentimento que nos domina no nosso dia a dia? É ser rudes ou ser gentis? Com certeza são os dois, não? Porque nós somos duais, nós temos os dois lados, tanto bem quanto mal. A vida é dual, né? E também quando o orgulho e o ego são feridos, principalmente em alguma situação, nós não queremos perder. Então, nós vamos brigar por isso. E, às vezes, não é da melhor forma. E também quando nós falamos que nós temos amor próprio, mas quando ele é exagerado, nós temos as dificuldades de perdoar. Então, no esforço pessoal, antes de nós aplicarmos essa falta de tolerância, essa falta de gentileza, nós temos que iniciar conosco mesmo. Porque nós tanto falamos de fazer aos outros, que às vezes nós esquecemos que nós precisamos disso, né? Nós temos que fazer isso. Bom, quem é brando e pacífico, eles verão a Deus. Eles provavelmente serão os representantes dignos de Jesus nessa terra que será regenerada. Então, nós temos que trabalhar um pouquinho mais. E também ele diz: a misericórdia é o complemento da brandura. Portanto, aquele que não for misericordioso não poderá ser brando nem pacífico. E a quinta bem-aventurança: bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Bom, nós já vimos que bem-aventurados é felizes. Então, o que quer dizer misericórdia? Eu gosto sempre de saber o que a palavra lá no latim diz. Então, miseris quer dizer ter compaixão, e cordes é coração. Ou seja, ter compaixão no coração. Mas quando nós falamos em sofrimento, como viemos falando, ou quando a gente vê alguém muito querido sofrendo, ou mesmo que não seja, pela mídia, nós pedimos misericórdia ao Pai. Só que nós não percebemos que quando nós pedimos misericórdia, nós estamos pedindo, além da compaixão, nós estamos pedindo que Ele não julgue nossos erros e nossos vícios e nossas ofensas. E também pedimos que Ele nos perdoe por tudo que nós fizemos de errado. Então, nós pedimos que Ele nos perdoe nossos vícios e erros. A misericórdia é compaixão,
perdão, justiça, certo? Bom, quando nós pedimos isso, ainda nós queremos lembrar o Pai que nós somos imperfeitos. Então, nós queremos que sejamos perdoados por isso, mas nós precisamos nos esforçar para melhorar. Bom, como Jesus deu exemplo de não julgar e de perdoar? Está a passagem da mulher adúltera, né? Quando ele pede que aquele que pecou, que jogue, que atire a primeira pedra. Mas a autoridade de Jesus, a moral de Jesus, ninguém teve coragem de fazer isso. E Jesus a ela disse que, como ninguém julgou, ele também não ia julgar. Mas ele dá uma segunda chance. Ele diz para ela ir e não pecar mais. Mas não é porque ele nos perdoa ou nos dá a chance que nós não temos que resgatar, que nós não temos que pagar. Não sairemos daqui, como ele diz, sem pagar o último centil. E, às vezes, os nossos erros e defeitos são até maiores daqueles que nós julgamos, que nós criticamos. Como nós temos uma tendência ao negativo, e também como nós colocamos o nosso ciúme, a inveja ou até a ambição acima, nós temos mais tendência a destruir do que construir. É mais fácil eu jogar ao vento uma crítica falando das imperfeições, dos erros de alguém, do que eu ser misericordioso e apoiar essa pessoa e receber essa pessoa. Nós temos que ficar atento a isso, porque nós julgamos o tempo todo. Eu brinco que, quando nós fazemos isso, eu falo, nossa, olha eu julgando aí novamente, já dei um passinho para trás. Mas nós temos que orar e vigiar o tempo todo. Aliás, vigiar e orar, né? Bom, para finalizar, gente, eu trouxe mais uma frase do Emmanuel, que ele disse a Chico Xavier, que eu achei assim muito interessante e muito real. Ele disse: começar é fácil, continuar é difícil, chegar ao fim é crucificar-se. Começar é fácil. O que a gente reflete? Nós iniciamos como criança. Que saudades, né? Dessa pureza, dessa ingenuidade, de estar aberto ao amor e ao aprendizado. Então, começar é fácil. Continuar é difícil, porque nós estamos o tempo todo em vigilância quando ficamos, mas nós estamos sempre na balança do bem e do mal. E nós lutamos, nossos esforços é permanecer com a balança pendendo para o bem, para o caminho reto, porque nós queremos a felicidade futura. Chegar ao fim é crucificar-se. É quando nós já estamos cansados, né? Que nós lutamos, achamos que estamos cansados, que é o nosso fim da nossa vida nesse planeta. Então, nós começamos a refletir. Eu vi uma frase também de um filósofo que diz que quando nós refletimos profundamente sobre algo, é como se a gente tivesse vivido aquilo. É a experiência. Então, quando nós chegamos no fim, nós refletimos e a vida pesa. Houve alguns sacrifícios? Sim. Teve alguns que a gente achou que foi sacrifício? Não, foi doação. Mas o que a gente viu em todas as bem-aventuranças
é a misericórdia de Deus e de Jesus conosco. Assim como nós devemos ter para cada um que estiver ao nosso lado e aquele que estiver necessitado, que também não está do nosso lado. E aí, com essa reflexão de fim de vida, nós pensamos, nós que acreditamos na próxima vida, como será nosso plano reencarnatório? Qual será os sacrifícios que teremos que fazer? Mas a bondade infinita de Deus e a sua misericórdia, nós iniciamos mais uma vida. Graças a Deus. Obrigada por ouvir. Todos que tenham uma boa noite e que Deus abençoe.